Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje com a nossa aula de número 17 do curso de Cálculo 3. Na aula anterior a gente concluiu o que tinha que ser dito a respeito da integral de linha. Só que muita coisa ainda pode ser explorada nesse contexto, né? No contexto das integrais de linha. E o próximo passo a ser dado ele trata a respeito dos campos conservativos. Então a gente vai fazer integral de linha em campos vetoriais que sejam conservativos. Vocês vão ver que quando o campo é conservativo há grandes vantagens com isso, né? No fato dele ser conservativo. E aí, para que eu possa definir o que vem a ser conservativo ou não, eu preciso falar de uma grandeza que até o momento não foi falado. No livro se fala nessa entidade lá no começo, e aí eu acho meio contraproducente falar lá no início do curso e vir a usar somente agora, né? E aí eu acho mais interessante falar agora, que é o momento em que a gente vai usar de fato. E aí essa grandeza tem uma irmã gêmea, e aí eu vou falar das duas de uma única vez, porque esse é o momento em que elas serão usadas, tá bom? Eu estou falando do rotacional e divergente. Antes de começar a falar nisso, essas duas palavras, rotacional e divergente, elas têm esse nome e elas não nascem com esse nome, né? Elas nascem como duas operações, duas entidades matemáticas sem nome. E aí depois, no futuro, a gente vai conseguir dar uma interpretação para essas duas entidades e com base nessa interpretação é que você percebe o porquê de se chamar rotacional e essa outra de divergente. Tá bom? Então, por favor, não se aperreiem agora em olhar para o que eu vou falar aqui e dizer assim, pô, eu não consigo perceber nenhuma relação nisso com a ideia de rotacional ou divergente. Né? Não precisa, não precisa. Entenda que poderia se chamar José e Maria. Não precisa dar uma interpretação para isso agora. Os teoremas que vão vir aí até o final do curso são eles os responsáveis por dar nome a essas duas entidades. Tá ok? Então, veja, rotacional e divergente são duas entidades que elas nascem no contexto 2D e 3D. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi falar de divergente e rotacional para mais de três dimensões. Também nunca estudei, né? Assim, fiz no curso de matemática, eu estudei as integrais múltiplas no contexto N, mas não me recordo de ter visto algo nesse sentido valendo para mais do que três dimensões. Isso porque rotacional e divergente eles nascem, né? É um estudo do Gauss e do Green e do Stokes relativo a coisas, campos magnéticos, né? Fluxos de alguma grandeza, entendeu? De alguma coisa física. E aí, né, o universo onde essas coisas são estudadas é o universo 2D e 3D. Então, para quatro dimensões ou mais, é pura abstração, pode haver alguma utilidade em algum outro campo, mas assim, no sentido físico, é 2D, 3D. Tá bom? Então, eu estou colocando aí F, um campo vetorial, né, Rn para Rn, só que esse N pode ser 2 ou 3. Tá ok? Então suponha que você tem um campo vetorial, tá? E suponha, né, que a notação, né, a cara do campo vetorial, no caso 2 seja essa, né, P, I, mais Q, J. E no caso N igual a 3, né, você vai ter uma terceira componente, né, P, I, mais Q, J, mais R, K. Né? E a gente fala o seguinte, ó, o rotacional, ele é esse triângulozinho aí de cabeça para baixo. O símbolo desse X aí é o símbolo do produto vetorial, o F. Tá? E o divergente é esse mesmo triângulo aí de cabeça para baixo, produto interno com o F. Quem é esse triângulo aí? Esse triângulo é um camarada que a gente chama ele de pseudo-operador. Tá? Por que pseudo? Porque ele sozinho ele não tem sentido algum, ele não serve para nada. Então é nesse contexto que é o único uso que se conhece, eu conheço, né? Não pode ser que haja em outros momentos, mas é nesse sentido, né? Você vai pegar ele e operar ele com o F.
Ele tem que ter, operar em cima de alguma coisa, tá? Então, você vai no contexto 2D, ele tem duas coordenadas. Essas duas coordenadas também é sem sentido, né? É o parcial em relação a x e o parcial em relação a y. No contexto 3D, a primeira coordenada é a parcial com relação a x, a segunda coordenada é a parcial com relação a y e a terceira a parcial com relação a z. Ou seja, se eu não disser a parcial de Q com relação a x, não faz o menor sentido, né? Então ele recebe o nome de pseudo-operador. E veja, eu coloco assim para que você possa, na hora de deduzir, de lembrar a expressão do rotacional e do divergente, seja simples de fazer isso. Não seja, não seja uma tarefa árdua ter que lembrar a expressão do rotacional ou do divergente. Então, se você lembrar simplesmente, o rotacional é o produto vetorial do operador nabla, esse triângulo de cabeça para baixo se chama nabla. O operador nabla produto vetorial com F, rotacional. E o divergente é o nabla, produto interno com F. E eu não sei se vale a pena, mas eu vou colocar assim mesmo. É fácil para mim lembrar dessas duas coisas, porque, veja, o rotacional ele tem um T, e o T lembra uma cruzinha que lembra o produto vetorial. Então, dá para você, né, associar uma coisa com a outra. Já o divergente, então esse I do divergente tem um pinguinho em cima que lembra o produto interno. Então é o nabla produto interno com F. Então é fácil você recordar essas duas coisas. E aí eu vou fazer a dedução da expressão explícita do rotacional para o caso 2D e 3D, o divergente também, e vocês vão ver que assim, para 2D a expressão é curtinha, dá até para guardar na cabeça, até porque a gente vai usar muitas vezes. Mas no caso 3D, vocês vão ver que a expressão é gigante, e guardar ela de cabeça é uma tarefa não muito bacana. Eu, pelo menos, nunca consegui guardar. Tá ok? Eu guardo essas duas definições dessa forma como está aí. E aí eu faço os produtos vetoriais e o produto interno. E aí eu deduzo toda vez que eu preciso. Tá? Para o caso 3D. No caso 2D dá para lembrar. Então, veja. O que a gente vai fazer, olha, para o caso 2D, então você vai lembrar, quem é o operador na abla? Aí você põe aí. Quem é o F? Aí você põe ele na forma de coordenada P e Q. Aí você lembra como é que se faz produto vetorial. É aquela matriz, o determinante, né? Você vai pôr um IJK, né? O primeiro vetor, depois o segundo vetor. Como a gente está no universo 2D, a coordenada Z não existe, é um zero, no caso, nos dois casos, né? E aí você faz o seu produto vetorial. Aí você vai na direção do I, aí você faz, né? Faça esse determinante aí da melhor forma que vocês acharem. Eu aconselho vocês pegarem a regra de Kramer e jogarem ela no mato, ela não serve para nada. A maneira que eu gosto de usar é usando o desenvolvimento em Laplace, em cofatores de Laplace, né? Então você tem uma coluna aí que tem uma boa parte de zeros, eu pego só esse K aí, né? E faz o cruz credo com a linha, excluindo a linha e a coluna do K, né? Então vai ficar K vezes, né? Aí é onde o operador nabla vai ganhar um sentido agora. Vai ficar dq dx menos o dp dy. Como nós estamos no universo bidimensional, né? Esse K aí significaria uma componente z. Então, o rotacional estaria na direção z que não existe. Então, a gente dispensa esse K e fica somente com o valor desse escalar que acompanha o K. E isso, para a gente, é o rotacional de um campo vetorial bidimensional. A expressão explícita, tá? Eu prefiro que vocês não decorem isso aí, se bem que isso vai ficar no sangue, e guardem somente o nabla, né? Cartesiano, nabla vetorial F. Para mim é mais, eu acho mais fácil de ficar guardado na sua mente. O divergente, aí você vai fazer a mesma brincadeira e lembrar que é um produto interno. Então vai ficar primeira coordenada com a primeira, então vai ficar a parcial com relação a x com o p, dp dx. A parcial com relação a y com o q, então fica dq dy, né? Derivada parcial de q com relação a y. E isso aí é, portanto, a expressão explícita para o divergente. Show?
No caso 3D, aí a coisa fica um pouquinho mais extensa, né? O campo vetorial F, ele vai ter 3 coordenadas, né? P, Q e R, né? Aí você vai lembrar da definição, né? O nabla vetorial é F. Lembra aí que o nabla agora tem 3 coordenadas, tá? E você vai fazer agora o produto vetorial desses dois vetores, e aí agora não tem as componentes zero, né? As componentes agora estão todas presentes. Então vai ficar aí JK, na segunda linha fica o, né, parcial com relação a x, parcial com relação a y, parcial com relação a z, e na terceira linha fica o p, q e r. Faz o produto vetorial disso daí. Então na direção I, aí você exclui a linha e a coluna, aí você fica com um determinante 2D, vai ficar dr dy menos dq dz. Na direção J, aí você bota o menos J, vai ficar dr dx menos dp dz. Na direção K, dq dx menos dp dy. Dá esse troço aí. Veja que é grande, é extenso, cheio de letrinhas e, pelo menos para mim, terrível de guardar isso aí, né? Muito embora os alunos vejam sempre uma maneira, como é que se diz, um padrão, né? Ele consegue detectar aí um padrão e guardar essa expressão toda. Eu prefiro guardar o nabla vetorial F e fazer o determinante, até porque não vai dar para a gente se livrar desse determinante nunca na vida, né? O divergente, embora seja maior um pouquinho, não é tão complicado, né? Você vai fazer o produto interno e aí você vai ficar com, né, dp dx, dq dy, dr dz, certo? Esse divergente aí, ele causa uma confusão com o gradiente, né? Vocês percebam, lembrem-se que o gradiente é um outro triângulozinho que a gente vai usar, um triângulozinho também de cabeça para baixo, né? Associado com uma letrinha. E o gradiente ele tem essas mesmas 3 coordenadas, assim, 3 derivadas parciais. Só que o gradiente ele é um vetor. Perceba que o divergente aí é um número. Tá? Você está somando dp, dx, dq, dy, dr, dz. E isso vai dar um número real. Então o divergente é um número real. E já o gradiente, né, não tem o pontinho separando o triângulo da letra, da função. Né? E o resultado é um vetor. Tá? Ele vai ter 3 coordenadas. Então, por favor, é bom vocês colocarem assim na parede da sua casa, né? Os 3 triangulinhos, o rotacional, divergente e o gradiente. Tá? Outra coisa que o gradiente ele é para campos escalares. Tá? E o que essas duas grandezas aí são para campos vetoriais. Tranquilo? Bom, então a partir de agora podemos então começar a falar sobre o que vem a ser campos conservativos. Então, veja só, a definição diz o seguinte: um campo vetorial é F, de Rn para Rn, esse n para nós é sempre de 2 ou 3, ele vai ser dito ser conservativo se existir um outro campo agora escalar. Olha, para o campo F vetorial tem que existir um campo φ escalar, tá bom? O campo φ tem que estar definido no mesmo domínio do F, mesmo ômega, tá? E esse campo escalar φ, ele tem que ter uma qualidade. Qual é a qualidade? O gradiente do φ tem que ser igual a f para todos os valores, né? Todos os valores de ômega, todos os vetores em ômega, todos os pontos, né? Como você queira chamar, em ômega. Se isso é verdade, né? A gente diz que f é um campo conservativo e essa função φ, ela ganha o nome de função potencial de f. Veja, essa terminologia, essa nomenclatura, ela vem da física. Tá? Quem estava estudando essas coisas, né, o nome conservativo é uma coisa que vem da física.
né? E função potencial vem lá da física. Então, esses nomes aí, eles têm todos um contexto físico. Para mim, matemático, eu acho que assim, essa palavra, em vez de chamar função potencial, ela poderia ter um outro nome. Eu vou deixar aqui em suspense, eu não vou dar o spoiler, mas vocês vão concordar comigo lá na frente que essa função ela poderia receber um outro nome. E vocês, né, eu tento fazer vocês deduzir do que eu estou falando, mas nunca funciona, né? Mas eu vou tentar, né? A mania de professor, né? Existe um outro momento lá no curso de cálculo 1, onde você relaciona duas funções, e aí você dá um nominho para elas, e assim, essas funções estão relacionadas se eu pegar essa, faço uma coisa com ela e dá essa outra. Tentem recordar aí, porque faz total sentido para mim. Vocês vão ver lá na frente que faz total sentido, tá? Então não vou deixar vocês aí com a pulguinha na orelha, né? E esperar que vocês me acompanhem aí, tentem deduzir do que eu estou falando, tá? Eu juro a vocês que até o final da aula vocês vão aterrissar, tá bom? Então veja, vai ser conservativo se eu consigo encontrar um campo escalar φ e calculando o gradiente de φ me dá exatamente a função f. Tá ok? Essa função φ chama-se função potencial do campo vetorial f. Tá ok? Aí veja, professor, o que eu ganho com esse campo conservativo? Qual o motivo da gente estar estudando esse campo conservativo? Tá? Antes, a gente vai entrar nessa pauta aí daqui a pouco. Mas veja só, deixa eu colocar uma observação. Suponha que você tenha um campo e você já saiba que ele é conservativo. Tá ok? Veja, é um problema para a gente saber que ele é conservativo. Para eu saber que um campo é conservativo, como é, usando essa definição, como é que eu sei se eu te dei um campo vetorial e eu perguntar, esse campo é conservativo ou não? Como é que você resolve isso? Então, a rigor, você teria que ir em busca da função φ. Ó, tenho aqui a função φ, né? Encontrei ela de alguma forma aí, calculei o gradiente dela e dá f, ó, veja, tá bom? E isso é válido para todos os pontos do domínio ômega. Encontrou? Encontrou, então é conservativo. Tá? Mas suponha que, né, você saiba, por algum dom divino aí, peguei um campo vetorial e disse, esse aqui é conservativo, tá? Então, se ele é conservativo, existe a função φ, né, o campo escalar, e esse campo escalar tem essa qualidade de, calculando o gradiente, né, eu estou fazendo aqui para o caso n igual a 2, o que eu estou fazendo vale para o caso n igual a 3 também, tá? Calcula-se o gradiente e você tem que isso é igual ao f para qualquer xy, tem que valer para todos. Ah, professor, valeu para todos, ficou faltando um pontinho, esse pontinho aqui não vale não, então não é conservativo, tá? Aí calculei o gradiente e descobri que dá o f e é válido para todos os pontos xy do domínio ômega, né? Veja, dizer que isso aí é verdade é equivalente a dizer o seguinte, olha, quando eu calculo o gradiente, tenho as duas derivadas parciais, e quando eu tenho f, tenho dois coordenados p e q, e isso sendo posto de forma explícita, igualando coordenada a coordenada, vai me dar uma, né, a primeira equação seria dφ dx igual a p, dφ dy igual a q. Esse sistema aí, só abrindo um parênteses, não era bem a intenção falar disso, mas é assim, se você fosse posto a dizer, olha, é ou não é conservativo, esse sistema te dá uma pista de como é que você descobre qual é a função φ. Você teria que resolver esse sistema aí. Tem duas equações, no caso n igual a 3, você teria três equações, e aí você tem um sistema que é diferencial. É complicado isso aí, tá dando uma tarefa, encontrar a função φ. Eu estou abrindo esse parênteses só para que você perceba, assim, olha, se eu tivesse que resolver esse sistema aí, né, nesse sistema aí você sabe quem é o P e quem é o Q, que é o campo vetorial que eu lhe dei. Você não sabe quem é o dφ dx e dφ dy. Aí você teria que armar esse sistema e resolver, né? Integra a equação de cima com relação a x, deriva o resultado com relação a y, iguala com a equação de baixo e aí tenta descobrir o que for preciso. É uma tarefa
não muito trivial, tá bom? Mas não é esse o objetivo que eu tenho agora com essa observação. Vamos. Se o campo, você já tem esse campo em mãos, quando você fizer essa derivada de φ com relação a x, vai lhe dar o P. E quando você fizer a derivada do φ com relação a y, vai lhe dar o quê? Tá? Suponha que você já tem isso em mãos. Então, veja, se eu pegar a equação de cima e derivar ela com relação a y e a equação de baixo com relação a x, olha só o que eu vou ficar. Vai ficar, né, a derivada de φ com relação a x, depois com relação a y, igual a derivada de p com relação a y. Já na segunda equação, vai ficar a derivada de φ com relação a y, depois com relação a x, igual a dq dx. Ok? Lá do cálculo 2, se vocês não sabem, deveriam saber, né? Se a função φ ela for contínua, e essa é uma suposição necessária aqui para a nossa brincadeira, tanto faz eu derivar com relação a x primeiro e depois com relação a y, quanto derivar com relação a y e depois com relação a x. Ou seja, a ordem de integração para funções que são contínuas, ela não importa, né? Ou seja, o que você tem aí do seu lado esquerdo é igual, a parte de cima e a parte de baixo. Então, o que eu vou fazer é, eu vou subtrair a equação de baixo menos a equação de cima, isso lado a lado. Então, do lado esquerdo vai ficar duas coisas que são iguais, dá zero. E do lado direito vai ficar o dq dx menos o dp dy. Por que eu fiz isso? Né? Primeiro, porque do lado esquerdo dá zero. E segundo, porque do lado direito, esse cara que aparece aí é justamente o rotacional. Tá ok? Então, a conclusão aqui eu chego é, veja de onde foi que a gente partiu. Isso é um teorema, viu? Se o campo vetorial ele é conservativo, então o rotacional desse campo é zero. O que eu estou te dando aí? Eu estou te dando uma maneira, né? Esse teorema causa muita confusão porque as pessoas entendem o seguinte: você está me dando uma maneira de saber se o meu campo é conservativo, correto? Falso. Não é o falso. Veja, se você já sabe que é conservativo, então o rotacional tem que dar zero. Tranquilo? Veja, eu estou partindo daquilo que eu gostaria de saber, né? Esse teorema é meio sem utilidade para mim, para nós. Mantenha em mente que o nosso interesse aqui é saber quando é conservativo ou não. Tá? Aí, veja, mas professor, né? Se eu souber que é conservativo, conclusão, rotacional é zero. De que me serve esse teorema? Esse teorema, o uso dele, ele é feito no sentido ao contrário. E quando você tem uma afirmação e você quer ler ela de trás para frente, o que vale é a negativa dela. Quem já estudou raciocínio lógico sabe que, né, A implica B, então não B implica não A. É assim que funciona. Então, como é que você vai usar esse teorema? Calculei o rotacional. Deu zero. Qual é a conclusão que você tem em mãos? Nenhuma. Nenhuma. Não garante nada a você. Calculei o rotacional e deu diferente de zero. Qual é a conclusão que você vai chegar? Se o rotacional não é zero, o campo não é conservativo. Então, esse teorema só te dá uma maneira de detectar quando o campo não é. Calculei o rotacional e deu zero. O campo pode ser conservativo? Pode. Tá bom? Pode ser. Pode não ser conservativo também. Rotacional igual a zero, ele só mantém a sua suspeita ligada. Olha, continue aí suspeitando, mas eu não tenho garantia nenhuma que será ou que não será. Tá ok? O que você vai ter assim, por garantia é, rotacional deu diferente de zero, então, conclusão, não é conservativo. Deu zero. Mantenha-se ligado aí, vamos ter que procurar mais alguma informação para a gente saber se é conservativo ou não. Eu espero que tenha ficado claro. Volta esse trecho aí várias vezes e repete até isso entra na cabeça. Tá ok? Eu vou continuar aqui. Nosso tempo é curto. Veja, num contexto mais matemático, menos físico, eu coloquei isso na aula passada, a gente tem uma maneira de representar a nossa integral de linha usando uma expressão dentro dela que a gente chamou de forma diferencial. Tá bom? E aí a gente
né? A gente vai dizer que uma forma diferencial ela é exata. Olha só, né? Parece que eu estou trazendo uma coisa nova, né? Mas não se assustem porque não é nada novo. Uma forma diferencial P dx mais Q dy, ela vai ser dita exata no conjunto ômega e nesse caso aí eu estou usando um R2, tá? Vocês vão deduzir essa mesma definição para o caso 3, tá? Mas fiquem com o caso 2. É uma forma diferencial P dx mais Q dy, ela é dita exata em ômega contida no R2 se, olha só, existir uma função φ definida em ômega, em R. É um campo escalar, né, o φ. Ele não está chamando porque nós estamos fugindo do contexto físico, né? Então estou colocando tudo em terminologia puramente matemática. Se a derivada de φ com relação a x dá o P, e a derivada de φ com relação a x dá o Q. Olha só, parece o livro coloca isso e parece que ele está trazendo uma coisa nova. Mas se você observa o seguinte, olha, essa forma diferencial P dx mais Q dy, ela está associada, né, de maneira embutida aí, a um campo vetorial, né? Ela né, é irmã gêmea de um campo vetorial. Qual é o campo vetorial para o qual essa forma diferencial ela está associada? É o campo PI mais QJ. Não é assim? E quando você diz que tem que existir uma função φ tal que o dφ dx é P e o dφ dy é Q, em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte, olha, o gradiente de φ tem que dar F. Ou seja, veja se vocês entendem. Dizer que uma forma é exata é a mesma coisa que dizer que o campo vetorial é conservativo. É a mesma coisa. Então é como se é só um esclarecimento para que você saiba o seguinte, olha, usa-se mais a palavra conservativo quando nós estamos usando um campo vetorial F, nós estamos nos referindo a F como campo vetorial e estamos num contexto mais físico, tá ok? E usa-se, né, o contexto matemático, né, a forma diferencial P dx mais Q dy, e aí a gente diz que a forma diferencial ela é exata, tá ok? E aí, mas as duas coisas são equivalentes, é a mesma coisa. É a mesma coisa, uma está somente no contexto físico e a outra está no contexto matemático, mas é exatamente a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo? E aí, veja, o meu suspense vai acabar agora, eu acho, né? No contexto físico, a gente diz que essa função φ aí ganha o nome de função potencial. Mas no contexto matemático, né? Estou falando de forma diferencial. Estou dizendo que ela é exata. E estou chamando φ somente de função. Essa função aí, ela ganha o nome de função primitiva. Vocês já usaram essa palavra primitiva lá no cálculo 1. Né? Tentem juntar aí com o que eu tinha dito a respeito de uma função relacionada a outra função, que a gente faz uma coisa com ela e dá a outra. Né? Acendam aí os faróis. Bom, então, por favor, dizer que uma forma diferencial é exata é a mesma coisa que dizer que o campo vetorial associado a ela é conservativo. Tá ok? Mas continuamos da mesma forma. Como é que eu sei se é exata? Se existe essa função. Como é que eu acho essa função? Tem que resolver esse sistema aí. Tá? Bom, sigamos adiante. Novamente eu vou tentar colocar aqui na forma de uma observação. Né? Suponha que você tem um campo vetorial e você já sabe, magicamente, que ele é conservativo. Tá? E aí você tem uma curva gama. Essa curva gama é sobre ela que eu desejo calcular uma integral de linha. Nosso objetivo são integrais de linhas sobre, né? Eu estou pensando agora em calcular a integral de linha, onde o campo vetorial ele é conservativo, tá? O que muda do que a gente estudou na aula passada. Na aula passada a gente estava estudando integral de linha no contexto geral, para qualquer campo F. O que eu aprendi na aula passada serve para... Serve. A ideia aqui é,
se você tem um campo conservativo, você vai ter algumas vantagens, algumas facilidades. Ah, não quero aprender isso não, eu quero continuar fazendo do jeito que eu aprendi lá. Faz, a opção é sua. Tá ok? Então veja, suponha que você tem aí um campo F, que você sabe que ele é conservativo, e uma curva gama que você quer calcular a sua integral. E a gente aprendeu da aula passada que a integral de f de gama, né, a expressão vai ser a integral de a até b, f de gama de t, gama linha de t dt, né? A expressão para a integral de linha. E aí, sabendo que o f é conservativo, você tem a garantia que existe essa função φ, né? Vamos supor também que você sabe qual é essa função, você tem ela em mãos. E o gradiente dessa função φ dá igual a f para todo xy no ômega. Tá ok? Isso está sendo deduzido para 2, mas vale para 3 também. E aí eu não vou... É complicado para mim dizer assim, por que o senhor está derivando essa expressão aí? Eu não sei. Quem fez isso? Como é que ele sonhou? Como é que ele adivinhou que derivando essa expressão aí, ele ia ter algo útil? Não sei. Para mim é mágico isso aí, é nebuloso. Mas, tá, vamos aceitar que alguém teve essa inspiração divina e por algum motivo ele chegou uma hora que ele disse, eu vou pegar a função potencial, né, o φ, vou fazer a composta com a curva gama de t e vou derivar. Quando eu pego o φ depende de duas variáveis, x e y, né? E aí eu fiz a composta com o gama de t. Gama depende de t. O resultado dessa expressão é uma função em uma variável só, da variável t. Tá? Mas nós vamos usar a regra da cadeia na forma de Leibniz. Né? Então vai ficar dφ dx, dx dt. dφ dy, dy dt. Né? Regra da cadeia. Escreve essa soma aí na forma de um produto interno. Eu vou separar os termos que tem o φ, vou colocar num vetorzinho, e os termos que tem o t, vou colocar no outro vetorzinho. Então vai ficar assim. dφ dx, dφ dy, me dá um vetorzinho. Produto interno, dx dt, dy dt, me dá outro vetorzinho. Se você está prestando atenção, você vai perceber que esse primeiro vetor é justamente o gradiente de φ. E o segundo, dx dt, dy dt, né, é o x', y'. X', y' é o gama'. Tá? Então você ficou aí com o gradiente de φ. Tá, isso está calculado no x de t, no y de t, né? Porque lá no início é φ de gama de t. Produto interno com o gama' de t. E aí você segue mais adiante e agora você usa o fato de que o f sendo conservativo, o gradiente de φ é igual ao f. Então isso aqui vai ficar f de x de t, esse que está em vermelho aí, o gradiente de φ de x de t, y de t, vai me dar o f de x de t, y de t. Né? Perdão, eu preferi trocar o x de t, y de t pelo gama de t. Né? E aí veja, o gradiente de φ de gama de t é o f de gama de t. E olha só onde é que a gente veio parar, né? F de gama de t, produto interno com gama' de t, é justamente o interior da minha integral. Né? Olha para a expressão que está aí em cima aí, quando você escreveu a fórmula para a integral de linha. Né? Você vai encontrar um f de gama de t, produto interno, gama' de t. Então, o que nós vamos fazer é, dado que isso aí é verdade, para os casos em que o campo é conservativo, então eu vou trocar f de gama de t, interno gama' de t, por essa derivada que está na sua esquerda. Né? Então, descobrimos que a derivada de φ de gama de t é f de gama de t gama'. Então, a nossa integral ela pode ser reescrita como integral de a até b, né? Essa derivada aí. Aí eu quero que vocês pensem o seguinte, olha, eu derivei uma função, essa função que está dentro do colchete, com relação a t. E em seguida, eu integrei com relação a t. O que acontece? Volta para a mesma função. Né? Para ser mais rigoroso, volta para a mesma função mais uma constante. Mas a constante a gente pode escolher qualquer que seja porque a integral é definida.
Então volta para a mesma função. Acompanha? Então, não entendi não, professor. Então veja, pega o x², deriva, dá quanto? 2x. Integra, dá x² mais uma constante. Escolhe a k igual a 0, volta para o x² de novo. Não é assim? Então, qual é o resultado dessa integral aí? A função que está sendo integrada, o resultado vai ser φ de gama de t, e ainda falta substituir de A até B. Isso aí vai dar o φ de gama de B menos o φ de gama de A. E se você lembrar que o gama de B é o ponto final da curva e o gama de A é o ponto inicial da curva. A gente vai chamar simplesmente de B e de A na maioria dos casos aqui. Isso é o teorema, né? Importantíssimo é o teorema mais importante para as integrais de linha. Tá? Eu fiz aí para o caso 2, isso vale para o caso 3 também, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o teorema diz o seguinte: olha, se o seu campo é conservativo, então, né, tendo a função φ, a função potencial, né, a integral que você tem sobre a curva gama é o φ de B menos o φ de A. Né? Aí vê se isso aí lembra algum teorema na cabeça de vocês. Deveria, viu? Deveria. Tá? Se você lembrar o teorema fundamental do cálculo, quando você está aprendendo a integrar, aí você diz assim: olha, eu tenho a integral de uma função. O que você faz? Você vai encontrar a primitiva. Era esse o suspense que eu estava guardando para vocês até agora. E aí, o que eu faço com a primitiva? Não, aí você faz ela no extremo superior menos ela calculada no extremo inferior. Né? É assim? Lá no cálculo 1, o teorema fundamental do cálculo. É o teorema mais importante de todo o cálculo. E o que você tem aí é uma versão do teorema fundamental do cálculo para integrais de linha. Essa função φ, a gente deu o nome a ela de função potencial, mas faria mais sentido se a gente chamasse ela de primitiva. Primitiva, veja. Ela é a primitiva do campo f. Então, o que está sendo dito aí é: você quer fazer uma integral de linha, esse f aí que você tem é conservativo, então você vai encontrar a primitiva. Encontrou? Faz ela no ponto final da curva, menos ela no ponto inicial da curva. E está resolvido o seu problema. Esse aí, o nome desse teorema chama teorema fundamental para integrais de linhas. Tá ok? Aí, esse teorema, lido assim num primeiro olhar, num primeiro momento, ele parece ser assim, sem muita utilidade, porque você primeiro precisa saber se o seu campo é conservativo. E você viu que até agora nós não temos nenhum meio de saber se ele é conservativo ou não. Dado um campo vetorial, não sei detectar se ele é conservativo ou não. Eu só sei até o momento dizer: olha, se o rotacional não for zero, eu sei dizer que ele não é conservativo. Se o rotacional for zero, pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, o rotacional ele só me dá uma pista. O rotacional é útil quando dá diferente de zero, mas quando ele dá zero, ele só mantém a minha suspeita ligada. Ele não diz nem que sim, nem que não. Vamos supor que você descobriu uma maneira de saber se é conservativo. Aí você teria aí o segundo problema. Qual é o problema? Quem é a função φ? Então, teríamos que encontrar essa função φ, que é a função potencial. Encontrando a função φ, aí você sim estaria com a faca e o queijo na mão. Você teria que fazer o φ de B menos o φ de A. E aí esse teorema teria, portanto, utilidade. Essa é a primeira leitura que se faz desse teorema. Então, vamos fazer um exercício, um exemplo, com esse entendimento desse teorema, tá ok? Suponha que você tem essa integral aí, tá? Integral x dx, y dy, onde a curva gama, essa curva, ela foi posta assim, horrorosa, feia, para causar o efeito mesmo, para o de achar que é difícil, tá? E aí você saiba o seguinte, olha, essa forma, né, a forma diferencial, x dx mais y dy, ela é exata, eu já estou lidando assim, não. Ah, professor, eu não sei como é que o senhor descobriu isso, não se preocupa com isso agora. Tá ok? Mas suponha que você foi lá, resolveu aquele sistema que eu falei e encontrou lá a sua função, né, a função primitiva
φ de xy igual a x quadrado mais y quadrado sobre 2. Se você conferir aí, dá certo. Olha. dφ dx vai dar o P. Observe a forma diferencial e detectem aí, por favor, quem é o P e quem é o Q. Tá? P é igual a x e Q é y. E aí, vê, dφ dx vai dar x, que é o P. Não é isso? E dφ dy dá y, que é o Q. Então, ela bate, casa direitinho, bonitinho. Tá certo? Não significa que seja a única, tá? Pode ser que existam outras. Se você somar uma constante aí, você vai ver que também funciona. Aí, veja, bom, encontrei a função, eu descobri que era conservativo, que a minha forma diferencial é exata, fui lá, encontrei a função φ, então eu estou apto a usar o teorema. Aí o que o teorema diz? Então, essa integral, né, vai me dar o φ de gama de t de 0 a 1. Perceba que o t varia de 0 a 1, né? Isso vai ser, né, o φ de gama de 1 menos o φ de gama de 0. Você vai lá na função gama, calcula o gama de 1, calcula o gama de 0, traz para dentro da sua função. Né? O arco tangente de 1, qual é a tangente que dá 1? É π sobre 4, né? 45 graus. Seno de 1, aí fica seno de 1 mesmo. A gente não sabe, é um número irracional aí com infinitas casas decimais. Então você deixa seno de 1 mesmo. Olha, tem gente na prova que quer aproximar, bota lá 10 casas e para. Não precisa fazer isso. Olha. Bota no seno de 1 e tá resolvido. Certo? O arco tangente de 0 é 0, seno de 0 é 0, isso vai ficar... Você vai lá agora na função φ e calcula quanto é que dá. Guardem esse valor aí, o φ de 1 é π sobre 4 seno de 1. E o φ de 0 é 0, 0. Perdão, estou usando o φ. O gama de 1 é π sobre 4 seno de 1. Tá? E o gama de 0 é 0, 0. Você vai, joga na função φ, aí vai ficar π quadrado sobre 16, mais seno quadrado de 1. O φ de 0, 0 é 0. Tá? Então isso aí você ajeita, ajusta tudo bonitinho, vai ficar esse catatal horroroso aí. Π ao quadrado mais 16 seno quadrado de 1 sobre 32. É essa coisa horrorosa aí mesmo. Tá bom? Então, veja, essa seria a utilidade do nosso teorema numa primeira leitura. Tá? Mas a gente vai ver como os matemáticos são não pode falar palavrão, né? Mas assim, os caras são tampa de crush. Observa só uma coisa. Eu vou trazer o teorema de volta. E nós vamos fazer uma segunda leitura. Essa segunda leitura é um corolário. A gente chama corolário, mas é a mesma coisa que um teorema, que é consequência de outro teorema. Tá ok? Então suponha que você tem um campo vetorial contínuo, ele tem que ser contínuo, né? E o domínio, ele é um conjunto aberto e conexo por caminhos. Essa nomenclatura aí, vocês não vão gostar não, mas conexo por caminhos significa somente uma coisa bem banal. Você pega dois pontos, quaisquer dentro do conjunto, você consegue conectar os dois pontos por um caminho, e esse caminho está totalmente dentro do conjunto. Em outras palavras, o que seria não conexo? Seria um conjunto que tem duas partes separadas. É basicamente isso. Então, no nosso cotidiano, esse conjunto ômega, naturalmente, ele é conexo por caminhos. Tá? Não se preocupa com isso, não. Aí, suponha que você tem isso aí. Você sabe que o seu campo é um campo vetorial, né, contínuo, né, e somente isso. A exigência é somente que o conjunto ômega ele seja conexo por caminhos. Só isso. Três afirmações são equivalentes. Tá bom? O que significa dizer que três afirmações são equivalentes? É a mesma coisa que você ter um se somente se com três coisas. A gente está acostumado com um se somente se, né, com duas informações, né? A, se somente se e B. Né? Uma relação de equivalência aqui no que nós vamos colocar é como se as três coisas valem juntas. Se valer uma, vale as outras duas. É basicamente um se somente se com três informações. Primeira, F é conservativo. Segunda,
né? Aí você vai ler assim, se o f for conservativo, a integral de f de gama, onde gama é uma curva fechada, tá? Esse C1 aí significa somente que a função, o x e o y da curva gama é contínuo, e quando você deriva o x e o y é contínuo também. Tá? Toda curva fechada, a integral vai dar zero. Por que vai dar zero? Se o campo é conservativo, o ponto de início e o ponto final de uma curva fechada são iguais. Então, mesmo que eu não saiba quem é o φ, né? Quando eu vier a saber, independente do resultado que eu venha a ter, né? Se o φ de B e o φ de A, o B e o A são iguais, φ de B menos o φ de A dá zero. Então, qualquer curva fechada, a integral é zero. Tá bom? Então, sei que o meu campo é conservativo, né? A curva é fechada, a integral é zero. Bacana? Terceira informação. Quando você vai calcular a integral, né? A minha curva agora não é mais fechada, é uma curva qualquer, dentro do conjunto ômega. O que importa é somente o ponto final e o ponto inicial da curva. Tá certo? Não importa o resto, a intermediária dessa curva não faz diferença. Vê se vocês conseguem captar o porquê. Né? Se você, o que importa aí é o B e o A. Né? O campo conservativo, a função φ, não depende da curva. Então, lembrado? Como é que você acha a função φ? A função potencial? A função potencial ela está relacionada ao F, ao campo vetorial. Tá certo? Tá certo? Então não depende da curva. Então, você encontrou a função φ. Qual é o componente da curva que vai entrar no cálculo φ de B menos o φ de A? O B e o A. Então, da curva, somente o que me interessa é o ponto inicial e o ponto final. Isso significa dizer o quê? Essa é a leitura que é fantástica. Não importa qual é o caminho que você faz para sair de A até chegar em B. Qualquer caminho que você usar, o resultado vai ser o mesmo, porque o que vai entrar na conta é o B e o A. Então, isso a gente diz que né, se o campo é conservativo, a integral ela não depende do caminho. O que importa somente é o ponto inicial e o ponto final. Vê se vocês absorvem aí, repete várias vezes essa leitura, porque essa é a leitura que importa para esse teorema, é essa parte aí. Né? A gente vai usar o nosso teorema para curvas fechadas, essa é a maior utilidade, né? Se o campo é conservativo e a curva é fechada, você não vai calcular a integral, você vai somente observar, ó, curva é fechada, o campo é conservativo, isso aí dá zero. Não vou calcular, zero. E a segunda leitura, a minha curva ela não é fechada, mas eu vou trocar essa curva aí, ela não estou gostando dela, eu vou trocar ela por outra. Por quê? Se o campo é conservativo, a curva escolhida não importa. Então eu vou trocar essa curva feia por uma curva bonitinha. E aí vocês pensem comigo, quais são as curvas bonitinhas? Quais são as curvas que vocês gostam? O que vem primeiro à cabeça? Bom, curva boa, curva legal é curva fácil de parametrizar. Quais são as curvas fáceis de parametrizar? As linhas retas. Tá certo? Dentre as linhas retas, vamos ser mais abusados, dentre as linhas retas, quais são aquelas que são melhores de parametrizar? Eu não estou me dando satisfeito só em. Não, já chegamos nas linhas retas e beleza. Dentre as retas, quais são as retas mais fáceis de parametrizar? As retas horizontais e as retas verticais. Então, quando o campo for conservativo e a minha curva ela não for agradável, eu vou trocar ela por outra curva. E essa outra curva eu vou sempre, eu, Edson, você pode escolher outra, o que for na definição de fácil aí que você tenha, né, bom para você. E eu vou usar caminhos que sejam compostos por traços horizontais e verticais. Trechos horizontais e verticais. Então eu vou refazer a minha curva usando. Tá ok? Então essa é a leitura. Né? E aí, veja, esse corolário ele me permite aí o quê? Né? Além dessas conclusões aí que permite as facilidades, ele faz com que eu me livre da necessidade de calcular o φ.
O φ ele se tornou agora dispensável, não preciso dele. Eu vou usar somente essa propriedade 2i, se a curva for fechada, eu vou concluir que é zero. E se né, a curva não é fechada e tal, eu vou somente mudar a curva. Eu vou resolver a integral do jeito que eu aprendi na aula anterior, tá bom? Eu vou só usar essa informação que agora é permitida para mim. Se o campo for conservativo, eu vou pegar a curva que você me deu, eu vou trocar ela por uma curva mais agradável para mim e vou facilitar a minha vida. Esse é o contexto, essa é a ideia, tá? A facilidade do campo ser conservativo. E estamos ainda com a problemática de reduzirmos o máximo. Qual é a problemática agora? Que continua em aberto. Como é que eu sei se o campo é conservativo? Não sabemos ainda. Tá? Então, deixa essa bola aí pendurada. Né? Vamos usar pelo menos, vamos continuar supondo que a gente saiba que é conservativo e vamos usar essas facilidades que nós temos por enquanto. Então, veja só, vou voltar o mesmo problema que eu fiz anteriormente, tá bom? E aí eu vou usar a informação que a gente já teve no momento anterior, né? Esse campo aí é conservativo, foi descoberto de uma forma mágica e tal, vou usar essa informação. Então, veja, se esse campo é conservativo, essa forma diferencial é exata, significa que eu posso mudar a linha, tá certo? Aí vocês lembrem lá quem era o ponto inicial dessa linha, era o A, que era o 0, 0. E o ponto final era um B, que era π sobre 4, seno de 1. Então essa curva gama aí, catastrófica, horrorosa aí, é uma curva aí que eu não vou fazer o desenho, mas é uma curva que sai de A e chega em B. De alguma forma aí, não sei como. Tá ok? E eu vou dispensar ela. Não vou usar essa daí não. Nem vou atrás da função φ, que aí seria a função potencial, né? A primitiva do campo, né? Dessa forma diferencial aí. Não vou atrás dela também não. Então, muito embora a gente saiba, né? Foi dado lá. Eu estou usando agora uma maneira de não depender da função φ, da função potencial. O que eu vou fazer? Eu vou usar outro caminho. O caminho que eu gosto são linhas retas e eu sou exigente, eu gosto do fácil e do mais fácil. Então eu vou usar uma linha horizontal que sai, né, do ponto A até onde está aí esse π sobre 4. E chegando aí no π sobre 4 sobre o eixo x, eu vou usar uma linha vertical até chegar no ponto B. Eu vou usar essas duas, gama 1 e gama 2. Por que eu vou usar essas duas? Porque eu sei parametrizar isso aí com o pé nas costas. Né? Então você vai fazer o seguinte, olha, eu vou chamar de gama estrela, porque não é mais a curva gama. A minha curva gama estrela é o gama 1 unido com o gama 2. E o gama 1, como é que eu parametrizo? Olha, o y aí em cima é sempre zero. O x é a variável livre, que eu vou chamar de t. E o t varia de 0 a π sobre 4. Está parametrizado. A curva gama 2, aí nesse caso, né, o x é π sobre 4, ele é fixo, não é assim? E o y é quem é a variável livre. Eu vou chamar ele de t, sendo que o meu t agora vai variar de 0 até o seno de 1. Tranquilo? Então agora você está apto a dizer, olha, a integral que eu quero calcular é na curva gama. Como o campo é conservativo, eu vou usar a curva gama estrela. Usando a curva gama estrela, isso aí me permite dizer que isso aí é a integral em gama 1 mais a integral em gama 2. Olha, eu não coloquei a expressão aí, tá? Mas vocês têm que colocar, viu? Não pode fazer isso não. Estou cometendo um abuso. Fiz assim só porque não cabia aí, para eu não ter que colocar outro slide, e coloquei assim, abreviado. Tá? Então você vai fazer a integral dessa forma diferencial aí em gama 1, mais a integral em gama 2. Tá ok? Aí veja, vamos calcular essa em gama 1. Quando você for calcular em gama 1, você vai ter que olhar quem é a forma diferencial, x dx mais y dy. Para a curva gama 1, quem é o x, quem é o y, quem é o dx, quem é o dy. Então perceba que o dy é zero. Então a componente dy aí vai embora. Você vai ficar só com x dx. X é t, dx é dt. Então o que sobra dessa brincadeira aí, integral de 0 a π sobre 4, né, p dt. Já fiz a substituição, a integral para o gama 1. No caso gama 2, aí você vai ter, o x é fixo, é π sobre 4. Quem é o dx? Dx é zero. Então essa componente x dx morreu. Quem é o y? É t.
dy dt. Então você vai ficar somente com a integral de t dt, já aí o t varia de 0 a seno de 1. Aí veja, estou fazendo sem usar o φ, viu? A integral de t é simplesinha, banal, t quadrado sobre 2. Né? Você vai substituir na primeira de 0 a π sobre 4, na segunda de 0 até seno de 1, organiza tudo e você vai chegar a esse resultado aí, que é exatamente o mesmo que a gente encontrou no caso passado, no caso anterior. Bacana? Aí, se vocês estão me acompanhando e estão entendendo, o que deve estar coçando aí é assim, pô, professor, como é bom, né? Campo conservativo é maravilhoso, é muito bom. Então, me diga aí, como é que a gente faz para saber se o campo é conservativo ou não? Aí, velho, tem uma maneira? Tem. Eu vou trazer aqui a ideia. No primeiro momento vocês vão se assustar, porque é um conceito abstrato bem estranho de ser explicado, mas no final das contas vai ser tranquilo e eu acho que vocês vão gostar. Veja só. Eu preciso definir para vocês o que vem a ser um conjunto simplesmente conexo. Né? E isso é uma qualidade que o domínio da minha função, o ômega, ele vai ter que ter. Ele vai ter que ser simplesmente conexo. Então, veja, partimos de onde? Suponha que o meu conjunto ômega, tá? Eu vou pedir a vocês que pensem aí no caso n igual a 2. Quando a gente chegar no momento de pensar no caso n igual a 3, aí, né, nesse momento somente n igual a 2. A gente vai partir da seguinte ideia, né? Esse ômega ele é conexo por caminhos. Isso significa dizer que o meu conjunto ômega ele é uma componente só, ele não são duas partes, ele é uma parte só. Tá? Dizer que ômega ele é simplesmente conexo, calma aí, não se assuste não. Para toda curva que você pegar, curva fechada, dentro do meu conjunto ômega, vai ter que existir uma família, que eu estou chamando de ômega S, é uma família de infinitas curvas. Tá? Todas elas fechadas e todas elas contidas dentro do conjunto ômega. Essa família tem que ter três qualidades. Primeira, a primeira da família coincide com a curva gama. Tá? Professor, e quem é a curva gama? Qualquer curva fechada, tem que valer para qualquer curva fechada dentro do ômega. Segunda informação, né? Você vai ter a família, né? São infinitas, eu vou chamar de gama de S, a família. Esse S é qualquer valor real entre 0 e 1, tá certo? E a última, que é o gama 1, vai ser um ponto. O que isso está dizendo para a gente? Veja, a interpretação ela é mais simples do que parece. Bom, o conjunto ele vai ser dito simplesmente conexo se você pegar uma curva fechada, qualquer, tem que valer para qualquer. E você vai contraindo ela, você vai comprimindo, até que ela vire um ponto. Tá certo? Se essa contração, desde o momento inicial até ela virar um ponto, todas as passagens, todas as curvas por onde as deformações dela passou, se todas essas deformações, até ela se transformar num ponto, estão sempre totalmente contidas dentro do conjunto ômega, se isso acontece, e acontece para qualquer ômega, qualquer gama, então o conjunto é simplesmente conexo. Professor, então o que seria não é simplesmente conexo? Eu coloquei um desenho de propósito de uma situação em que essa ideia não funciona. Veja, o conjunto ômega é um conjunto que tem um buraco. Esse branco aí no meio não é um outro, é o ômega, ele é furado, tá? O conjunto ômega é só essa parte rosa, cor de rosa. E aí veja que eu estou dando uma curva gama que está dentro do conjunto ômega, correto? Será que você tinha como contrair essa curva? Imagine que essa curva gama ela fosse um elástico. E você está encurtando o elástico, né, continuamente até que essa curva ela se transforme num único ponto. Teria como fazer essa contração do momento inicial até ela virar um ponto
e todas as passagens do elástico está totalmente contida no conjunto ômega, perceba que em algum momento o meu elástico ele vai passar por cima desse buraco. Não tem como. Não tem como. Então, a maneira mais simples, e essa interpretação é para o caso 2D, tá bom? No momento 3D nós vamos voltar de novo a essa discussão, mas o caso bidimensional, dizer que o conjunto ele é simplesmente conexo, significa dizer que ele não tem buracos. Somente, tá bom? Ele é conexo por caminhos, ou seja, ele tem uma componente só, ele é uma peça só, e nessa peça você não tem buracos. Pronto. Para mim, vai ser suficiente você somente dizer na prova, numa questão, dizer, olha, o conjunto ele é simplesmente conexo. Por quê? Bota lá, ele não tem buracos. Pode fazer assim, dessa forma, ele não tem buracos. Ou se você concluir, olha, ele não é simplesmente conexo, aí você diz, ele tem um buraco. E aí você vai me dizer, qual é o buraco? Para mim é suficiente. Aí esse buraco que a gente está falando, não é, em geral, ele não vai ser uma cratera, tá entendendo? O buraco ele vai ser simplesmente um ponto. Você vai ter uma função, em geral você vai descobrir o conjunto ômega é o domínio dessa função, você vai calcular o domínio e vai perceber que esse domínio pode ser o conjunto uma região do plano sem furos, né? Ou você vai perceber que o seu domínio é, por exemplo, o R2 sem o 00. Quando você diz, olha, o R2 sem o 00, então é o R2 com um buraco. O 00 tirando é um furo. Então só esse ponto já é um buraco. Não fique esperando que vai aparecer crateras aí nas nossas... Não vai. Então você tem um exemplo muito clássico aí, onde você tem um campo F, a expressão dele tem duas frações, tanto para o P como para o Q, e embaixo aparece x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você vai analisar o domínio disso aí, quando você analisa o domínio, vai ser, todo mundo é permitido, menos quando x ao quadrado mais y ao quadrado dá zero. Ou seja, quando x e y juntos forem 0, 0. Então, o seu domínio vai ser quem? O conjunto ômega. Seu R2 menos o 0, 0. O 0, 0 é proibido. Então, o que significa que esse conjunto, se você concluiu para um determinado campo vetorial, que o seu campo, o domínio desse campo vetorial é o R2 todinho, menos um ponto, seja lá qual for, no caso aí é o 0, 0, então tem um buraco. Então, aí é outra coisa que precisa ser dita, né? Você vai fazer o integral e, vamos supor, o meu campo vetorial ele possui somente um buraco. E esse buraco está, a linha que me interessa, o buraco está dentro da linha, aí você não tem como fugir. Seu campo não é conservativo, né? O conjunto ômega nele não é simplesmente conexo, tá bom? Aí veja, em alguns momentos, se a sua curva, o conjunto ele tem um buraco, mas a sua curva ela não passa por esse buraco. Então tem como você pegar o seu domínio e refazer o seu campo, excluindo, olha, o meu domínio agora não é mais o ômega, o meu domínio vai ser só esse pedaço aqui. E veja que nesse pedaço a minha curva está totalmente contida. Então, veja, nesse conjunto, que não é mais o ômega todo, é só uma parte, você está restringindo o domínio. Nesse conjunto, ele é simplesmente conexo. E a minha curva está ali, dentro desse conjunto. Então, pega a parte que tem um buraco e joga fora. É permitido fazer isso, tá bom? Veja o que diz o teorema. O teorema diz o seguinte, olha, se o campo vetorial, né, ele tiver definido num conjunto, né, primeiro que esse campo tem que ser contínuo, né, tanto a expressão do f como a derivada, o conjunto aberto ômega, né, se ele for simplesmente conexo, aí são duas coisas, ó. A gente tinha a suspeita que o rotacional igual a zero ia servir para alguma coisa. Então agora é o momento. Se você tiver essas duas informações juntas, ômega, que é o domínio da função f, for simplesmente conexo, e o rotacional da função f for zero, então seu campo é conservativo. Tranquilo? Eu vou ficar por aqui.
Fico devendo um exercício, um exemplo, mas aí minhas provas estão cheias desses exercícios, tem vários casos lá. Vocês podem consultar os gabaritos e ver como se usa esse teorema lá. Valeu? Fiquem todos com Jesus. O exemplo que eu dei já é válido, né? Você usou que o campo era conservativo sem saber que era conservativo. Agora você pode voltar lá e usar esse teorema para garantir que o conjunto ômega era conservativo. Sim. Tá ok? Fiquem todos com Jesus e até a próxima aula.